Senhor, quem é o homem para que conheças, e o filho do homem para que os estimes? O homem é semelhante à vaidade, e seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, e toca os montes, e funeram. Raios e dissipas, envia-os a flecha, estende as suas mãos no alto, livra-me e arrebata-me das muitas armas e das mãos dos filhos dos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a direita da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, com instrumento de 10 cordas. A ti cantarei louvores. A ti, que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira das mãos dos filhos dos estranhos, cuja boca fala vaidade, mas a sua mão direita é a direita da iniquidade, para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedra de esquina, lavradas à moda do palácio, para que as nossas despensas se enchem de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares das assim acontece. Cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é você. Aleluia. Milagre, que crê no Deus de Israel, que crê no Deus de cura, que crê no Deus, aleluia, que tem nos livrado das mãos daqueles que é mais forte do que nós. Aleluias. Você é uma bem-vinda. Aleluia. Vamos orar a Deus esta noite. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Deus de amor, nessa noite, ó Deus, nós levantamos os nossos olhos para o monte, que é de lá que tem vindo o nosso socorro. Jesus, em outras traduções, ele diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E nessa nossas vidas, Pai, nessa os corações ociosos, Pai, e seja sobre cada vida. Senhor, de tudo que não pode permitir. A necessidade de o
Já que o Senhor recebeu nesse dia de estar de pé, de estar em qualquer com o santo nome. Obrigado, Jesus. Minhas imperfeições. Obrigado de Deus porque eu sou pobre, sou cinza, mas o amor me ama. Jesus, vai jogando por terra Deus tudo que não promete de ti, tudo que não te deu. Pressão pelo Espírito. Ordinário do Senhor. Para sentir que o Senhor não pequenos, que os nossos olhos são pequenos, Deus. Pai, diz assim, graça nos alcança, Deus. Hoje vamos adorar de vida que Ele tenha soprado em nossas vidas. Nessa noite, Ele é policial.
Levando cativo, alma, corpo e pensamento. Quero me prostrar diante de ti, nesse momento. Esquecer o mundo. Me preocupar.
Em todo tempo tu és tão, tão bom. O próprio povo que veio. A dor que na verdade.
Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Tem tanta fragilidade, fraqueza, defeito, quer te fazer dó. Deus olha pra mim também, meu Deus. Sabe que eu não gosto um pouco de dó. Eu fiquei pensando no que te daria.
Aleluia. E hoje nós estamos aqui, Pai, para declarar o nosso amor pelo Senhor. Porque Ele está na casa, o Senhor está presente neste lugar. Chegou a hora da sua vitória, chegou a hora da sua virada de chave, chegou a hora de Deus mudar a sua história, chegou a hora, aleluia, que Deus vai entrar, aleluia, vai repreender o mal.
nessa noite orar para que Deus possa liberar do céu bênção sem medida na minha vida e na vida de toda a igreja nesta noite. Soberano essa noite é noite de portas abertas. Essa noite é noite de Deus extraordinário do Senhor. O Espírito, Deus, quer tomar posse, vai florescer. Jesus, ao agir do Senhor, que as portas se abram. Meu Deus, que a janela seja escancarada. E o Senhor, Deus, entra na prosperidade do Senhor na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida, Deus, com o Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, nos livre de todo mal, nos livre, Senhor, de toda miséria. Nos livra, Jesus, das mãos daquele que é mais forte do que nós. Nos livra, Pai, de toda escravidão do mal. Pai, nesta noite eu oro porque eu creio no impossível. Eu creio, Jesus, aquilo que meus olhos ainda não estão vendo. Ainda, Jesus, os meus ouvidos ainda não ouviram. E ainda, Deus, não conseguiu aí no meu coração sentir, eu creio, no que o Senhor tem preparado, que é bem maior de que todas as minhas emoções. Pai, que nesta noite, como minha vida, na vida de toda a igreja, não meu querer, mas o querer do Senhor. Que cumpra não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Pela minha vontade é que nós sejamos cada dia mais próximos. Mas a vontade do Senhor é bem maior do que isso. Porque os nossos olhos podem contemplar, que as nossas mãos podem tocar, onde a planta dos nossos pés pode chegar. O Senhor Deus é bem maior do que isso. O Senhor Deus é impossível, o Senhor Deus é extraordinário. O Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro. O Senhor é o único de tudo. O Senhor Deus é o Deus da providência. O Senhor é um Deus poderoso. E todo mal nessa noite vai dar em retirada, porque eu quero profetizar sobre a vida dos nossos irmãos, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão na velocidade de 30, na velocidade de 60, na velocidade de 100 por 1, na vida daquele que crê, que espera, que confia, e com lágrimas sem ele, com alegria, eles o cercarão, em nome de Jesus. Amém? Você pode nessa noite aplaudir o pastor? Aplaudir a Deus pela vida do pastor? Aleluia! Porque Deus está na casa com Deus essa noite, quer usar da vida dele, quer usar das nossas vidas, para que a palavra dele penetre em nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia! Poderoso de Israel, por isso eu estou a vida do pastor Paulo nesta noite, que irá ministrar a palavra do Senhor. Revela Jesus como o Senhor revelou a João na ilha de Patmos. Revela Jesus do pastor nesta noite, ó Deus. Tudo aquilo, Jesus, que é liberado do céu para as nossas vidas. Pai, nessa noite, usa da vida dele como canal de bênção. Tudo aquilo que estiver trancado, tudo aquilo, Jesus, que estiver preso, tudo aquilo que estiver acorrentado, tudo aquilo que estiver mudado, Jesus, nesta noite, dá a ordem que toda muralha que cair por terra, que todo cadeado vem se abrir, toda porta fechada, ela vem se abrir. Jesus, que todos os nós dados, Jesus, nessa noite, o Senhor vem espremer cada nó. Jesus, o Senhor dá ordem aos anjos do Senhor a respeito da vida dele. Ao abrir a boca, Jesus, sai a palavra profética, palavra, Deus, de salvação. Pai, nessa noite nós estamos aqui, não para o nosso coração quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Deus, nesta noite. Então, usa, Deus, da vida do teu servo e o abençoe em 30 e 60 e a 100 todo. E tudo aquilo que está nas regiões celestiais impedindo que as bênçãos do Senhor alcançam, Deus, a vida dele. Jesus, nesta noite, vai repreendendo e jogando por terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Eu vos saúdo com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor. Eu vos saúdo sabendo que Deus está aqui e quem também está nos ouvindo seja abençoado com essa paz poderosa que há no nome de Jesus. Amém?
Abra a tua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 2. Josué, no capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais de 1000 motivos para ser grato a Deus, para adorar a Deus, para servir a Ele, para estar na casa dEle. E você? Amém? É o ano da gratidão, é a primeira quinta-feira do mês de maio e Deus quer falar conosco. Amém? Josué, no capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que se puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até o Vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus
e embaixo na terra. Você pode dizer para quem está do teu lado: o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é extraordinário. Pergunta para ele, pergunta para ela: você crê? Eu creio. Olha, o ano é de gratidão. E nós temos, eu pelo menos tenho mais de 1000 motivos para ser grato a Deus. Tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Tenho mais de 1000 motivos para exaltar a Ele. E nós precisamos colocar em ordem algumas coisas em nossa vida e na nossa maneira de pensar e servir ao nosso Deus. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o Senhor tirou Israel do Egito. Fez Israel peregrinar pelo deserto. A Bíblia também diz que Deus não queria que demorasse a chegada de Israel na terra prometida. A Bíblia diz que Deus fez promessa. E como o louvor foi ministrado aqui, quem foi que disse que a promessa morreu? A promessa não morreu, a promessa não tem data de validade e ela não envelhece. Mas por causa de Israel, exclusivamente por causa de Israel, dos israelitas, o que era uma semana, 7 dias, 10 dias, durou 40 anos. Agora, pensa com você com uma bênção para entregar a alguém, sabendo que ele pode chegar rápido e você tem que esperar 40 anos para entregar uma bênção. Isso é um absurdo. O abençoado, o presenteado, o esperado demorar 40 anos. O salmo que foi lido nesta noite, o 144, diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Existe algum outro Deus na sua vida, no teu coração, na tua mente, nas tuas finanças, na tua família, no teu negócio, no teu trabalho, na tua rua? Se tem, você demite ele hoje. Porque o único Deus que deve ser reverenciado, ser adorado, é o Deus de Abraão. É o Deus a qual nós saímos de casa, chegando aqui, dizendo que vamos servir a Ele. E Ele não tem sentimentos humanos que nós temos. Mas se é você, quanto de ansiedade você gera? Quanto de ansiedade você produz quando você quer fazer alguma coisa e quem precisa receber do que você vai fazer não aparece? Você já parou para se perguntar o quanto você e eu, quanto nós temos tardado o que Deus quer nos mostrar? Porque às vezes você diz o que Paulo escreveu aos Coríntios 2:9, que o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não aqueceu nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Dá glória a Deus aí. Eu creio nisso. Porém, você precisa receber. Já está pronto te aguardando. Todo o espetáculo, seja no cinema, seja no teatro, seja em qualquer encenação que vai ter, alguém coloca uma cortina, alguém esconde a apresentação, alguém esconde o que vai ser revelado. Não é assim? As pessoas dizem hoje, né, que vai fazer chá revelação. Mas já sabe qual é o sexo do bebê. Alguém já sabe. Porém, alguém coloca um pano de fundo para que aquilo seja revelado. Deus tem muito para te revelar. Porém, você precisa agradecer. E lendo aqui
esse texto, que foi uma leitura longa, você percebe algumas coisas inadequadas. Por que quando você lê Josué no capítulo 2, você já começa a fazer logo os seus olhos e o seu preconceito saltar? Porque homens de Deus dormiu na casa de uma prostituta. Ninguém imagina o que Deus vai fazer, só imagina o que eles fizeram na casa da prostituta a noite toda. Ninguém imagina que a prostituta foi regenerada, ninguém imagina que aqueles homens foram ali, porque ali estava o escape. Mas quando você lê, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, ainda põe o nome dela, e diz que eles dormiram ali, você desiste o resto do texto. Porque a gente começa a pensar. Todas as vezes que você fala em Jericó, que você fala em Josué, você sempre lembra da prostituta Raabe. Agora, por que nós temos que exaltar a questão da prostituta? Por que nós temos que exaltar o nome da prostituta? Por que nós não nos atentamos no que Deus está fazendo depois da passada daqueles homens na casa da prostituta? E eles foram lá. E parece coisas do acaso, mas com Deus não tem acaso. Ela os recepciona. E a cidade toda diz assim, entraram os homens aí. Agora, você viu o texto? A espiar secretamente. Existe, segura essa aí, existe coisas que são secretas aos teus olhos, aos teus conhecimentos, ao teu saber, mas não é secreto no teu inimigo. Não, dá um glória a Deus aí. Eu quero te ouvir dar um glória a Deus aí. Tem coisa que você fala, não é possível, gente. Eu só pensei isso. Eu até planejei algumas coisas, mas como é que alguém já está sabendo? Sabe por quê? Que aqueles que são de Deus, eles não são confundidos. Os homens eram espias secretos, mas eram homens de Deus. O teu andado te denuncia que você é de Deus. As tuas palavras te denunciam que você é de Deus. O teu falar te denuncia que você é de Deus. O teu comportamento te denuncia que você é de Deus. Quer ver? Às vezes você quer chegar num lugar e quer que as pessoas te identifiquem como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. E alguém só olha, suspeita e fica quieto. Mas numa roda de conversa afiada, solta uma gaitada, uma resenha. Alguém fala assim, mas você não é crente? Uai, mas estou te estranhando? Estou te estranhando? Não é assim? Uai, que é isso? Mudou? Uai, você não está na fé mais não? Desviou? Largou Jesus? Eu vou contar, seu pastor, não é possível. Vê se não é desse jeito. Era secreto lá no arraial dos israelitas. Poucos identificavam quais eram os homens que foram subir a espiar. Mas em Jericó era claro que eles eram de Deus. Você pode dar mais um glória a Deus aí? E quando eles chegam na cidade, a cidade percebe que eles eram homens de Deus. E a prostituta na sua casa esconde os homens de Deus. E ela não oferece sexo, ela não oferece bebida, ela não oferece nenhuma outra coisa a não ser abrigo. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha, na casa de uma prostituta, Deus abrigou os filhos dele. No lugar que não tinha
a mínima condição moral, Deus colocou os filhos dele para dormir lá dentro. Agora, sabe por que você deve ter 1000 motivos para ser grato a Deus, para mudar o seu comportamento com Deus, para doar mais do que você tem, do que você pode para Deus? Porque Deus tem um plano maior e melhor do que os teus. Deus tem planos, sonhos, projetos maiores e melhores que os teus. Os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Agora, olha bem, às vezes nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de servir a Deus. Sorrir é glória, você perde para uma prostituta. Alguém inadequado, alguém imoral, sabe? Tem a possibilidade de adorar a Deus com o que ele tem. Porque além das riquezas, das fazendas, do dinheiro, do tempo, você adora a Deus louvando, honrando e bendizendo a Ele. Olha, e eu falando isso aqui, eu me lembrei, quando eu vou de manhã a um trabalho e passo em frente à minha igreja ali na estação, as minhas ovelhas me gritam, levanta a mão, e honra a Deus na minha vida, pastor! E grita de longe. E muitos cristãos que me conhecem é capaz de baixar a cabeça, virar a cara e fazer de conta que não está vendo. Mas eu tenho uma característica ímpar. É impossível alguém falar que não me vê. É impossível alguém passar rápido, que eu ando devagar e eu sou grande. E eu ando lento. Então vai ter que ver, não vai ter jeito. A marcha lenta. Ontem a Vitória foi mais a mãe e a avó, quando ela me viu, pulou em mim. A mãe dela puxando no meio dos carros para lá. Então, assim, a prostituta, quando viu Deus nos homens, falou assim: eu vou adorar a Deus aqui. Se ninguém quer, eu vou adorar, eu vou servir. Ou eu vou esconder vocês, eu vou guardar vocês, eu vou deixar vocês tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que eu vou cuidar de vocês. E ela cuidou deles. Agora, sabe o que é mais lindo? É que quando ela despediu os perseguidores, e antes que eles dormissem, ela foi falar com eles. Antes de você dormir, fala com Deus. Salmos 4, fala com Deus. E o que me chamou a atenção nessa leitura é que a pessoa imprópria, imoral, sem condição, sem vida no meio da congregação, sem nunca ter ido no acampamento no Arraial dos Hebreus, sabia tudo o que Deus estava fazendo. E não era a condição dela que impedia ela de crer. Ela era uma prostituta, mas ela acreditava no Deus dos Hebreus. Ela acreditava no Deus de Israel. E sabe, olha onde vai o absurdo de Deus. Não, olha onde vai o absurdo de Deus. Olha o que ela disse a eles. Veja se isso não te constrange. Vê se isso não te faz querer ser melhor. Olha o que ela diz. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados.
diante de vós. Olha, o que na sua jornada cristã você já disse para alguém de que Deus é tão capaz de fazer? Porque sempre a gente está de bico, né? Deus está faltando, Deus ainda não fez. Ela não tinha recebido nada de Deus ainda, mas ela deu uma palavra para os espias. Ela disse, olha, vocês estão certos. O Deus que vocês servem está certo. E a vitória sobre nós está certa. Porque o poder do vosso Deus é tão grande que não vai ter ninguém aqui dentro dessa cidade para lutar contra vocês. Quando o teu inimigo sabe que o Deus que você serve é grande, você não vai dar glória a Deus? Quando o teu inimigo sabe que o teu Deus está de propósito, que o teu Deus está acampado para te dar vitória, e ele manda dizer para você que ele está vendo a sua vitória, não é possível que você não vai ser grato a Deus, não é possível que você não vai acreditar. Ninguém até aquele momento, nem profeta, nem sacerdote, nem levita, tinha dado àqueles homens uma palavra tão poderosa. Pelo contrário, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, lê para nós aí, Carolina. Pode ser Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 4 até o versículo 9. Aleluia! Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esse é mineiro mesmo, né? Como fui com Moisés. Continua. Ser forte e corajoso, porque tu farás descobertar a terra, sob o juramento prometido a seus pais. Tão somente forte e muito corajoso para ter a necessidade de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto deles é escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Pede algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém? Agora, preste atenção nisso. Deus fala com Josué. Amém? Lá no versículo 3, Deus desce na tenda e fala com Josué. Todo lugar que pisa a planta do vosso pé, vos tenha dado, como eu disse a Moisés. Agora, Josué ouve Deus. E no versículo 9 ainda está com medo. Não te mandei eu? Esforça. Tem bom ânimo. Agora, será que a prostituta estava nesse culto? Será que a prostituta estava lá ouvindo Deus falar com Josué? Agora, Josué ainda fica fraco ouvindo Deus. Parece a nossa história. Tem mais de não sei quantos dias e anos que nós estamos aqui falando que Deus é capaz de fazer. Mas cadê a sua atitude para tomar posse disso? Todo dia tem um porém, todo dia tem um medo, todo dia tem uma fraqueza, todo dia tem um desânimo, todo dia tem uma coisa,
todo dia tem outra coisa. E agora, olha aí no versículo de número 9, no capítulo 2, a prostituta chega e diz: eu sei que o seu Deus faz. Você não acredita, mas eu sei. Sabe por que eu sei? Porque toda essa cidade está com medo. E essa cidade não fala nenhuma outra coisa a não ser que Deus abriu o mar vermelho diante de vocês. Que Deus entregou reis poderosos a vocês. Sabe quando ela diz que Deus entregou aqui no versículo 10? E o que fizeste aos reis dos amorreus, a Seom e a Og? Ela abre um parênteses e diz assim: vocês sendo escravo, neto de escravo, descendente de escravo, não sabe o que é uma guerra. O pai de vocês carregava palha e barro no Egito para construir para Faraó. Como é que vocês conseguiram destruir 2 reis e reinos? Como é que vocês conseguiram vencer a 2 reis? Só pelo poder de Deus. Vamos agradecer a Deus, porque é só pelo poder dele que nós estamos de pé aqui. Uma pecadora, uma mulher imprópria, imoral, deu uma revelação para os homens de Deus. E eu posso agora entrar aqui e ver ela dizendo a eles: olha, o general Josué está com medo. Mas é porque ele não acredita no poder que Deus tem. Sabe por quê? Quanto mais a gente anda com Deus, parece que a gente vai ficando anestesiado, tanto para o mal quanto para o bem, tanto contra os inimigos, tanto quanto para o que Deus faz, que a gente às vezes esquece do poder de Deus. E aí, de repente, vem uma pessoa que não é, que não pode, que não tem, e te lembra que você serve um Deus que tudo pode. E agora, aquela mulher diz para eles: pode levar a notícia. A vitória é do povo de Deus. E eu venho aqui hoje te dar essa notícia em nome de Jesus. Leva a sua vitória e seja grata pelo poder do nome de Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. E sabe o que ela diz mais a eles? É impossível em Jericó encontrar psiquiatra, encontrar psicólogo, encontrar coach para animar os guerreiros que tem aqui a empunhar o escudo e a espada e lutar contra vocês. Olha o que ela diz: e em ninguém mais há ânimo algum. Não tem jeito mais de entrar na mente do povo de Jericó e dizer que eles não vão perder. Eles já estão sentindo o peso da derrota. Deixa eu te dizer, o inferno já perdeu. A enfermidade já perdeu. A doença já perdeu. Todas as obras que o Filho de Deus manifestou para desfazer, está desfeita na sua vida. Só falta você crer. Não vai prosperar nenhuma espécie de ferramenta forjada no inferno para tentar te parar, ou te desanimar, ou te destruir. Porque Deus falou e está falado. E sabe o que eu acho lindo e concordo com Raabe? É com a inteligência de quem sabe agradecer. Ela sabia que não podia, mas ela fez. Mas no final, o versículo 12, lê para nós, Carolina. 12, 13 e 14. 2. Vai. 12, 13 e 14. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de
conservarei a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciaste essa ambição. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém? Olha o que ela disse para eles. Agora vocês vão jurar. Vocês vão agradecer a Deus pelo que eu fiz. Vocês não vão sair aí dizendo que ficou na casa de qualquer uma. Vocês vão empenhar uma palavra. Vocês vão me dizer aqui, por juramento pelo vosso Deus, que vos fiz beneficência. Olha, uma pessoa imprópria foi benevolente, foi benéfica, que vós também fareis beneficência à casa de meu Pai, e dai-me um sinal certo. Não é assim na regra, amor com amor se paga? Fui beneficente, quero beneficência. Deus faz para você, faça para Deus também. Deus dá a você, dai a Deus também. Deus livra você, dá testemunho do que Deus está fazendo. Agora, não tem essa de só receber. Pela medida com que medir, será medido. Ela diz, olha, vocês não pediu e eu dei vida a vocês. E agora eu estou pedindo vida. E ela disse mais, olha, não vai ser diferente. Aí eles deram uma condição, não denuncia. Ela não tinha necessidade de denunciar nada, porque a vida dela estava por um fio. Ela sabia que toda a cidade morreria, e ela também. Mas ela usa de inteligência espiritual. E diz a eles, olha, o que vocês receberam na minha casa hoje? Vida, abrigo, sono, sonho e proteção. Ela disse, é isso que vocês vão fazer na vez de vocês contra nós. Na sua vez diante de Deus, honre a Ele, seja grato a Ele, exalte a Ele, louve a Ele, engrandeça o nome dEle, na mesma medida que Deus está fazendo por você, pela sua casa, pelos teus projetos, faça para Deus também, porque Ele tem te conservado com vida. E ela diz, beneficência por beneficência. Eu fiz e eu quero receber. É assim que Deus está dizendo, olha, Ele tem feito. E Ele quer receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Sabe por quê? Porque Ele é grande. Ele é maravilhoso. E bem-aventurado é você que tem o Deus de Abraão como vosso Deus. Coloque sobre teus pés. Aquela mulher entrou num cenário, entrou num propósito e não deixou de honrar, de engrandecer e de agradecer a Deus por tudo. Você tem entrado por estas portas. Não saia da mesma maneira que você veio. Tudo do que você ganhou de Deus, dê a Ele também. Tenha todo o cuidado com Deus como Ele tem com você. Deus contou com a vida de Raabe. E Deus conta com a tua vida, com a tua casa. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos prostrar diante dEle. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos entender que o nosso inimigo sabe tudo do nosso Deus. E sabe tudo a nosso respeito também. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós entramos na Tua presença, aprendemos com Raabe nesta noite, beneficência por beneficência, cuidado por cuidado,
vida por vida, vitória por vitória, gratidão por gratidão, alegria por alegria, bênção por bênção. Senhor, como é bom saber que o nosso inimigo sabe que o Senhor está com a gente, não só hoje, mas desde a fundação do mundo, e vai nos garantir a vitória. Ó Deus, que trazer, receba a vitória por parte do Senhor e de tudo que o Senhor está realizando. Ó Deus, que a nossa casa, que a nossa família receba beneficência e também dê beneficência ao Senhor. Pai, que este bairro entenda que o Senhor tem guardado 24 horas. Pai, que haja conversão, que haja salvação, ó Deus, e que o nosso coração, que a nossa mente e a nossa boca exalte, engrandeça e glorifique ao Senhor por todos os bens que o Senhor tem feito. Ah, Senhor, abençoa de perto, abençoa de longe, abençoa, Senhor, os que virão, abençoa, Senhor, os que não puderam estar aqui hoje, mas que o teu nome seja continuamente engrandecido, não só hoje, mas para sempre. Diga amém aí e aplaude Jesus. Que o amor de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, e as palmas é para Jesus. Eita glória! Eu lutarei e vencerei o inimigo. Da nossa época. Da época da Jana, a Jana nasceu primeiro. Terminamos aqui um culto ao Senhor, uma palavra poderosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal, te dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.